Já vou chamar a Natália Bonavides aqui, deputada boa. De vez em quando você se mete em umas polêmicas grandes, né? É elogiada aqui, como foi no caso de ter votado contra a questão do fundo eleitoral, né? E também é criticada, como foi na questão do RDD, do regime disciplinar diferenciado, né? De ter se posicionado contra. Inclusive, você foi bem incisiva. Você disse que as pessoas que votaram a favor, grande parte delas, votam por causa de populismo eleitoreiro e sensacionalismo. Veja, até te agradeço por fazer essa pergunta, porque eu acho que é um tema que, quando a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de falar para mais pessoas, né? Para quem não sabe, essa era uma votação que trazia que pessoas que estivessem sendo acusadas ou condenadas por assassinato de policiais ou familiares, preferencialmente iriam cumprir suas penas em presídios de segurança máxima. Em resumo, né? Porque explicar RDD, regime aqui, não cabe. E veja qual é a questão. Tem muitos temas que lá na Câmara são tratados, como eu falei naquele momento e repito agora, de forma eleitoreira, né? De forma populista. O que é que eu quero dizer com isso? Se vota uma medida que não tem a menor eficácia, que não tem o menor resultado naquele problema que se diz enfrentar, só para que quem está votando naquilo fique bem na fita. O problema de medida eleitoreira é que só quem ganha com ela é quem está tentando se projetar naquilo. E aqueles sujeitos do tema, eles não ganham nada com aquilo. E é exatamente esse tema. Quando a gente fala de endurecimento da pena nesses casos, a gente tem um exemplo, por exemplo, de 2015, né? Foi transformado em crime hediondo o assassinato de policiais, né? Inclusive no governo Dilma. Em 2015 teve 368 assassinatos de policiais. Em 2016 teve 386. Então, a medida foi mais simbólica. Só que a gente está tratando aqui da vida de policiais, da vida das famílias dos policiais. E não dá para a gente tratar desse tema com medida simbólica, que é para dizer, que é para quem está votando ganhar voto. Eu sei desse tema, BG, com muita dor, inclusive, porque já perdi um amigo que era quase um irmão para mim, que foi Figueiredo, que foi assassinado porque era policial. E eu teria vergonha de dizer para ele, se pudesse conversar com ele um dia, que o que está sendo de providência em relação a isso é uma medida simbólica, sem nenhuma efetividade. Se vocês perguntarem a um agente penitenciário, a um policial penal, se essa medida foi boa, de colocar nos presídios de segurança máxima executores de policial, juntar eles com os chefões mentores do crime no Brasil, tipo Fernandinho Berambá, eu tenho quase certeza que os agentes vão dizer que não é uma boa ideia. A senhora conversou com os policiais? Eu conversei com os setores da polícia, conversamos, a bancada do Partido dos Trabalhadores, sempre que faz a orientação dos seus votos, conversa com entidades, com associações, com sindicatos, e a partir daí forma a sua posição. Ontem a gente comentava aqui sobre fake news, e aí foi uma discussão bem importante, e ficou a interrogação, né? Principalmente entre Enio e Bruno Araújo, nenhum dos dois chegaram a um consenso, quem poderia apontar ou regulamentar o que seria ou não fake news. Eu queria saber se tem alguma coisa a respeito disso e que avanços já tivemos na CPMI da fake news. Aproveitando, correlato, quando a deputada Natália Bonavides disse que o presidente Jair Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família, ela cometeu fake news ou não? Pronto, vamos. Ótima pergunta também. Eu adoro quando vejo a pergunta sobre os temas que vocês noticiaram, porque realmente me dá uma oportunidade, sabe? Mas primeiro sobre esse tema das fake news. Mari, é uma questão tão desafiadora que hoje não tem um país no mundo que tenha chegado numa legislação que a gente possa dizer, essa é a ideal, essa é a que vai resguardar a população de não ser vítima desse crime, que é a disseminação de fake news, ao mesmo tempo que não vai avançar sobre o direito de ninguém. Essa é a principal questão. Quem define o que é fake news? É o Facebook que vai escolher? É o Twitter que vai dizer se aquilo é verdade, se é mentira, se aquilo é uma opinião ofensiva, se não é? E esse é o grande debate. Eu inclusive, não só faço parte da CPMI das fake news, mas faço parte de um grupo de trabalho que está debatendo a proposta de legislação. E um dos dilemas é esse. Como é que a gente vai delegar para uma empresa privada, para um grande conglomerado das redes sociais, essa tarefa de ser o juiz disso, né? Por isso que a gente defende que regulações nesse tema tem que levar em conta a oportunidade de direito de defesa, de transparência, das redes dizerem quem é que está sendo bloqueado, por quê, que as contas estão saindo no ar. Mas o principal desafio, eu acho que está sendo na época das eleições. E eu tenho até uma notícia ruim para dar. A gente não está pronto. O que aconteceu em 2018, que eu tenho tido a oportunidade de verificar na CPI das fake news, né, da existência realmente de uma organização criminosa, do sentido jurídico do termo, de ter núcleos de organização, de financiamento, da gente ter tido prova lá de como
o setor da política bolsonarista patrocinou mentiras Existe do ódio, existe não só existe o gabinete do ódio instalado na presidência, mas hoje isso é reproduzido, inclusive, no âmbito dos estados. E o judiciário não está sendo capaz de responder. Não há resposta hábil, não há... deixa eu dizer uma fake news da qual eu fui vítima. Postaram uma foto de uma menina, não eu, sem roupa, protestando, disseram que era eu e falaram várias coisas sobre a pessoa. Eu entrei na justiça e sabe o que a turma disse quando julgou? Que eu sou uma pessoa pública e estava sujeita a críticas. Minha gente, uma foto de uma pessoa... Isso não é uma crítica. E que eu estava sujeita a críticas. Agora, então, hoje só... é muito perigoso. Desde que não seja com o STF. Você que está nessa comissão, isso serve para todos os lados. Você não acha que é muito perigoso a gente ficar sendo regulado pelas plataformas de rede social? Mas não é isso que eu estou dizendo. É muito perigoso, porque essas plataformas giram em torno da lógica do lucro, do algoritmo que vai fazer com que aquela postagem... E esse é o dilema. Não tem resposta. Se tivesse resposta, quem passou por isso primeiro, como os Estados Unidos, a Inglaterra, já tinha um modelo de lei ideal. Não tem hoje. Por isso que é muito mais importante a gente ver na regulação como tornar mais difícil o financiamento dessas coisas, mais transparente, como tornar rastreável, rastreável, que eu digo, não a comunicação privada das pessoas, mas essas postagens públicas, do que como vai ser quem vai julgar o conteúdo. A gente precisa ver mais os mecanismos de funcionamento para coibir do que o Twitter seja o julgador, né, seja delegado pelo Estado brasileiro como o tribunal da verdade. Dentro desse espectro, né, de notícia... Vou voltar para o tema, viu? Vou voltar para o tema, viu, a senhora é contra ou a favor a proposta do ex-presidente Lula da regulamentação da mídia? Veja só, tem um mito no Brasil de que a regulação da mídia é censura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Constituição Federal tem um capítulo, que é o capítulo 5, chamado da comunicação social. Ali tem regras, princípios que devem reger a comunicação social, principalmente a radiodifusão, né, rádio e TV, porque blog, jornal impresso, todo mundo pode abrir, mas rádio e TV é concessão pública, né? Que ali tem um exemplo de regra. A radiodifusão não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. O que isso significa? Que a concentração de grupos de mídia em poucas mãos, em poucas famílias, ela é prejudicial. Se a gente acha o oligopólio ruim para energia, para petróleo, para outros temas, avalie para a comunicação, que é uma área fundamental para a democracia. Então, dá para dizer que não é para regular uma pauta nesse sentido? Hoje no Brasil a gente tem oligopólio, né? São poucas famílias que têm nas mãos as empresas de comunicação, famílias normalmente muitas vezes ligadas à política. Aliás, o surgimento da própria comunicação social do nosso estado do Rio Grande do Norte é totalmente alinhado com essa trajetória, né, de grupos midiáticos ligados às oligarquias políticas e a grandes empresários. Deixa eu dizer uma coisa, senhora, para ficar bem claro. Eu tenho um respeito pela senhora muito grande, admiro, diferente de outros colegas da senhora, que eu não tenho respeito nem admiração. Pela senhora eu tenho, independente da gente ter posições, pensamentos políticos bem diferentes. A senhora está aqui no meu programa, eu estou muito leve em a senhora estar aqui no meu programa. Não fique preocupada de eu ter... Sobre essa questão da censura, deputada, eu trabalho numa empresa. A 96 FM tem regras. E quando eu assinei meu contrato aqui com o 96, eu sei as regras que eu devo cumprir e que eu não devo. E que se eu não cumprir essas regras, eu sair depois, se eu me vitimizar por causa disso, ou se eu falar que a empresa não foi correta comigo, eu estou sendo sacana, eu não estou sendo correto com a empresa. O que aconteceu com 97 FM, eu não tenho procuração para defender, não foi, em hipótese nenhuma, liberdade de imprensa. Foi combinado com os profissionais que fizeram a entrevista com o ex-presidente Lula, uma forma de se atuar. E quando a gerência da rádio viu como é que tinha sido diferente do que foi acordado, ela não chegou a tirar o programa do ar, ela disse, vamos suspender de hoje, se reunir e analisar. E pegaram aquela situação interna de uma conversa da direção da empresa com os jornalistas e jogaram na imprensa, deputada. VG, mas se alguém falhou com a liberdade de imprensa, não foi a direção da rádio. VG, mas o que você está dizendo... Se tivesse tido liberdade de expressão, se tivesse tido censura, o ex-presidente não teria dado a entrevista, não. A rádio não teria concedido espaço para o ex-presidente. O problema não foi a entrevista com o ex-presidente Lula. O que aconteceu foi o que foi combinado com os profissionais e o que foi feito. Mas o que você está dizendo confirma meu ponto. Com o comunicador Herbert de Souza. O que você está dizendo confirma meu ponto, porque quem é que no Brasil tem a possibilidade de combinar a pauta? Deputada, deixa eu terminar. Aí é que está.
É essa a confusão que se faz. É uma concessão pública, ele não é dono da rádio, é um concessionário. Deputada, e o fato de uma concessão que se investe milhões de reais para que isso funcione. Isso não cai de pronto para a pessoa, não. E o fato de que só quem pode pautar, só quem pode massificar a opinião, só quem pode combinar como vai ser a entrevista, só os grandes empresários e as famílias de oligarquia confirma o ponto. Deputada, não, a senhora é parlamentar, a senhora é parlamentar, inclusive pode trabalhar porque a senhora trabalhando nessa linha ajuda inclusive comunicadores como eu, que não tem condições de comprar, de participar de um processo e gastar 5, 6 milhões, 7 milhões de reais para se instalar um FM. Que é o que gasta hoje para se instalar FM. Então a pessoa tem concessão, ela é pública, mas ela é empresa privada. O cara investiu milhões de reais para que isso aqui existisse. Isso confirma o que eu estou dizendo, que no sistema de comunicação do Brasil, quem tem a oportunidade de se comunicar de massa é quem tem esses milhões. É esse o ponto. Eu fico preocupado. E eu deixo minha solidariedade aos jornalistas que foram retirados do programa. As rádios comunitárias são uma grande... Você está vendo como a regulamentação da mídia que o ex-presidente Lula propõe a se discutir, que não é só isso que Natália está falando aqui, é perigoso? É perigoso. Porque então, do jeito que a deputada está criticando de existir monopólio de comunicação, se não for da forma que a pessoa quer, também vai deixar de existir. Para quê? Para defender um lado político? BG, então só quem pode ter sua pauta, massificar a opinião, agendar é quem tem esses milhões. É isso. Não, de jeito nenhum. A gente está falando aqui de como trazer mais pluralidade, como trazer mais diversidade. E o sistema de hoje no Brasil não atende. BG, o Bolsa Família. Isso. Por que eu falei que é uma medida que acaba o Bolsa Família? Primeiro, vamos deixar aqui explícito, né? O Bolsa Família nunca foi engolido pelas elites do Brasil. O que se chamou de Bolsa Esmola... Pelas elites do Brasil? Pelas elites do Brasil. A senhora acha que as elites trabalham contra o Bolsa Família? BG, eu vou continuar o que eu estava falando. O que se chamava que era Bolsa Esmola, que tinha gente que agora não queria trabalhar porque estava recebendo Bolsa Família, quando a gente sabe o que representou o programa. Um exemplo no mundo de programa para redução da pobreza. E esse programa ele era estrutural. Ele tinha uma série de critérios que não só faziam com que a fome reduzisse, mas faziam com que mais crianças fossem vacinadas, com que mais crianças estivessem na escola. Ele tinha um orçamento reduzido, ele tinha a participação dos municípios na execução. Isso era genial, porque quando você está ali no município, aquela família entra em contato e não vai só receber o dinheiro, ela vai entrar ali em contato com a assistência, que vai identificar outros problemas daquela vida. O cadastro único, que foi fundamental naquela metodologia do conhecer para agir. Por que está acabando? Porque o que se propõe... Quem está acabando? Deixa eu explicar. O que se propõe, o novo projeto que Bolsonaro quer fazer, substituir o Bolsa Família, ele não tem essa estrutura. Para começar, ele não tem sequer orçamento garantido. Veja só. Financiar um programa como esse com privatização é mais ou menos como se assim, eu fosse contratar um serviço, Walter, que todo mês eu tivesse que pagar e fosse vender minha geladeira. Eu podia até pagar por 2 meses, né? Mas depois não tem financiamento previsto. Não tem valor determinado. O que se tem de valor é o que está sendo dito de boca, mas não está lá no projeto. E que, inclusive, ele meramente atualiza a defasagem do valor que existia antes, o poder de compra que existia antes. Então, acaba com os critérios que se tinha, acaba com a execução pelos municípios, é outra coisa. Acaba com a possibilidade de aquelas famílias terem acesso à assistência, acaba com o cadastro único. É outra política, BG, é outra política que não vai ter a mesma eficácia, o mesmo efeito no combate à fome. Discordar do formato que o governo... A senhora é inteligente demais. A senhora puxa... Obrigada, BG. A senhora puxa logo para a questão que não tem orçamento ainda separado, nem garantido para se pagar esse custeio. Para dizer um dos apontamentos que o Bolsa da Família acabaria. Mas a senhora disse que esse governo acabaria com a medida provisória e aí coloca na mesa uma série de situações que mudaria o cadastro único, que mudaria o formato de distribuição. Um formato, deputada, eu nunca vi ninguém ser contra o Bolsa Família. Eu nunca vi. Seja nunca viu ninguém ser contra o Bolsa Família? Nunca. Eu quero viver na bolha do BG. Não, eu não quero viver na bolha da senhora. Porque, não, teve ataques políticos. Mas de acabar, não, teve ataque político de quê? De aquilo era um programa eleitoral, que era um programa para sustentar. Esmola, e aí, que tinha gente que não ia querer trabalhar porque estava recebendo Bolsa Família. Quem implementou esse cadastro único que a deputada citou, esse formato, foi um governo. O governo atual acha que esse formato tem que mudar. Se o outro governo vir
se for do PT ou Ciro, ou se não for Bolsonaro, que ele coloque a forma também de distribuir a renda. Não pode acabar o programa. Agora ele não vai acabar o Bolsa Família. Mas é outro programa, MG. É outro programa. É um programa de transferência de renda, é programa de alimentação do mesmo jeito. É totalmente diferente. Essas transformações, elas são outro assim, programa. por exemplo, havia o programa de Bolsa Gás, Bolsa do Não é à toa que ele está Bolsa mudando o Escola, nome, não né? sei o Para quê, além de no querer governo tirar Fernando o Henrique Cardoso. legado do Bolsa Família, porque foi o Aí PT. o governo Lula pegou aqueles programas, juntou, mudou, fez um outro programa, não é certo? E agora o Bolsonaro, quer dizer, isso é uma dinâmica que se repete governo a governo, independente do espectro. Sabe quem falou contra o Bolsa Família quando era deputado? No plenário da Câmara? Jair Bolsonaro. Que o que na Jair verdade a gente tem Bolsonaro. que focar é que se ele tem uma importância, acredito que sim, ele tem que se transformar na política de Estado. E não também ficar nessa movimentação de governo. né? E a maior, assim, a maior essa prova do caráter preocupação- eleitoreiro, desculpa, é que o orçamento que eles estão prevendo só dá para até a eleição. Gente, O problema de quando eu vi essa Descarado. notícia era quando se falou que o valor ia ser X e realmente era um valor que estava de boca. Até porque dentro do orçamento vai haver um limite. Se for estourar o teto de gasto, eles não vão. Vai ter um problema sério de como é que vai compor isso daí. Né? Então, realmente, tem essa preocupação com relação ao Bolsa Família. A preocupação fiscal está existindo com tudo. Com tudo. A prova disso que está a discussão do orçamento, que a Natália conhece mais do que a gente, inclusive, que não se resolve e está custando um preço caríssimo, principalmente no mercado financeiro. O que Natália não consegue explicar, na minha visão, é ela apontar que o programa vai acabar. DG, se Ela é vai outro arrumar aí, programa, ela com vai arrumar outras 20, regras, com ela vai- outro nome, com outro orçamento. Mas a É outro transferência de programa. Mas renda eu tô através da entendendo ideia isso, inicial do gente. Bolsa Família vai continuar, Natália. Mas é outro programa. Entendeu? Mas Vai é outro continuar. programa. Mas é outro programa, é a mesma coisa. A governadora Fátima aí está mudando porque ela acha que tem que diminuir alimentações de alguns lugares para levar para outros. Veja Não a estou fazendo questão do questão programa. de concepção estrutural. O Bolsa Família, aquele que foi referência no planeta como um instrumento de redução da fome. Política Porque pública. não era só transferência de renda, é isso que eu quero explicar. Não era só transferência do dinheiro. Tinha uma estrutura vinculada àquilo que permitia que aquelas famílias se aproximassem do poder público, da assistência social, que garantisse vacinação, que garantisse frequência escolar. Esse era um programa que tinha uma concepção que está sendo destruída. É outra coisa. Vai ter programa de transferência de renda? Vai. Estão dizendo que vai subir o valor? Não vai, né? Vai simplesmente recompor o poder de compra. Mas não é o Bolsa Família. É uma estrutura que foi mundialmente reconhecida com uma função que não era só transferência de renda esse programa vai Tudo acabar. bem, eu entendi. Agora, digamos que esse atual governo faça essas mudanças por baixo, que a deputada está dizendo que desconfigura o programa e deixa o nome Bolsa Família. Aí vai. E aí, ficaria como? A gente vai seguir denunciando que o projeto de Bolsa Família, que tinha um amparo às famílias na forma como está sob ataque, sob destruição. Aliás, está acontecendo desde o governo Temer e a gente vem denunciando isso desde o governo Temer. Deixa eu falar Por de causa forma desse prática. tema, vamos. Se Lula ganhar a eleição o ano que vem, em 22, para presidente, ele vai governar sem o Centrão ou com o Centrão? Ele vai governar com todos os parlamentares que tiverem eleitos, DG. Mas o que está posto Então, com o hoje, Centrão. com o Centrão, com todos Tá bom. todos que se dispuserem a construir um programa que esteja posto. Mas o que está acontecendo hoje é uma série de pautas sendo aprovadas, condicionadas a um tipo de apoio que está fazendo com que não sobe nem recurso para outra coisa. Deputado, o Centrão indicou Olha no o que governo foi. Dilma e Lula todos cargos de estatais, de presidência, de banco. E queria saber da posição da DG, deputada. eu tenho várias críticas a essa Sei, política. mas é Inclusive, a parece gente que pode- aqui é Está em votação, uma está em amnésia. votação no Congresso Nacional uma mini reforma eleitoral. Isso. Né? E a gente até pasme, começou a debater ontem, mas e a- aí vai e a ficar para deputada que foi quarta-feira a contra votação. O fundo, a senhora foi a favor ou foi contra? Eu o fui fundo? contra o aumento. O Isso. fundo eleitoral é Isso, não, claro, tem importante, que haver, mas porque o a aumento lei é obriga. absolutamente Pronto. descabido Mas a no meio da modificação pandemia. agora, sabe qual é, BG? É que se o dinheiro não for gasto na campanha, antes ele voltava para o Tesouro Nacional. Pela nova proposta, ele vai, sabe para onde? Para os cofres do partido. Volta para os cofres do partido. A senhora... Mas como forma de recomposição da verba partidária ou aumenta o fundo partidário? Não, ele em vez de voltar, ele antes... Amigo, vamos fazer o seguinte, me perdoe. Pois não. Porque a gente tem aqui só 15 minutos de programa. Pois é, mas é um assunto importante da posição dela de manutenção da Mas posição tem um mais assumida. importante, que a deputada foi alvo de duras críticas desse comunicador e de muita gente no estado do Rio Grande do Norte, que a deputada destinou uma emenda de R$100 mil para a Universidade de São Paulo, Walter. E a deputada, quando passou a mensagem que eu vi, o programa já tinha acabado e eu até perguntei se ela queria vir no outro dia. Ou vou ligar no outro dia, mas ela acho que não viu minha mensagem. Enfim, a senhora destinou R$100 mil para
à Universidade de São Paulo, uma emenda de um parlamentar de um estado pobre, carente de tudo, como a senhora mesmo sabe, e destinou essa emenda, mesmo com a justificativa, é uma justificativa plausível. A minha crítica foi, mesmo sendo plausível e necessitando desse recurso, será que essa prioridade era maior do que as que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte? Um estado que carece de absolutamente tudo, e uma parlamentar pegar um pedaço da sua emenda e destinar R$100 mil para a Universidade de São Paulo, para o fim que a senhora explicou? Eu te agradeço por essa pergunta, BG, porque como eu falo, tem muitos temas aqui que às vezes a gente chega e tem agora a oportunidade de falar para mais gente. Essa emenda, para quem não sabe, foi emenda destinada à análise de restos mortais de pessoas que foram desaparecidas na ditadura. Não é emenda para São Paulo. Por que não é emenda para São Paulo? Existe uma política nacional de tentar achar os corpos, de tentar que famílias que nunca tiveram a oportunidade de enterrar seu pai, de enterrar seu filho, por causa da ditadura que Bolsonaro até hoje defende, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a buscar esses corpos. Essa política hoje está sendo desmontada pelo governo Bolsonaro. Não só com corte de orçamento, mas com ataque a tudo que essa política representou. BG, Bolsonaro, quando era deputado, ele tinha na porta do gabinete dele um cartaz que dizia assim: quem procura osso é cachorro. Eu jamais vou me coadunar com esse tipo de política, que é capaz de olhar para um familiar que teve seu filho torturado, desaparecido, e não pôde enterrar, e dizer que é um cachorro. Sabe por que a gente mandou essa emenda? Porque tem potiguares desaparecidos que podem estar lá. Então é uma pauta do nosso Estado. Não é só porque é uma pauta nacional, é porque é uma pauta do nosso Estado. Não tem um centavo de emenda minha que tenha sido para tema que não tem a ver com o nosso Estado. E sabe por que foi para São Paulo, a universidade? Uma questão óbvia, é lá que estão os restos mortais, é lá que estão os ossos, é lá que pode estar o corpo de alguém como Luiz Inácio Maranhão Filho, claro, a senhora destinou desaparecido da ditadura. Então, BG, como você explicar, uma emenda que burocraticamente a rubrica foi para a Universidade de São Paulo, mas que é para uma política nacional, com impacto no Rio Grande do Norte, na medida que o nosso Estado... disso da senhora. Na medida que o nosso Estado... Então, inclusive o que eu disse aqui na rádio e o que eu escrevi no blog não discorda da necessidade que isso aconteça. A discordância é, mesmo com todas essas justificativas, General Girão foi alvo de duras críticas, Fábio Faria foi alvo de duras críticas, quando destinaram verbas também para necessidades primárias e urgentes, de saúde... Onde? De saúde de outro estado? Não, de saúde do estado não, de saúde e enfermidade que atinge também potiguares, ou porque a régua é diferente para a senhora e para eles. BG, você quer fazer um paralelo? Não quero fazer paralelo. Um parlamentar que manda uma emenda para um hospital que fica em outro estado, que nenhum potiguar vai poder ser atendido lá, a não ser que viaje para lá, com uma emenda que é para um programa nacional, que a única forma de investir nessa pauta da identificação dos corpos dos potiguares é através dessa rubrica? Eu estou dizendo que um deputado federal, do Rio Grande do Norte, na minha concepção, não existe justificativa nenhuma plausível que faça ele tirar R$1 sequer de emendas que deveria ser destinado para a gente, para ir mesmo com qualquer justificativa que seja para outro estado. Então, se eu pudesse comprar vacina com emenda e a emenda fosse para a Fiocruz, aí ia estar errado, porque a rubrica é fora do estado? A senhora talvez não escute esse programa todo dia. Eu também critiquei os parlamentares do Rio Grande do Norte, quando pegaram parte da emenda, em vez de destinarem para o Rio Grande do Norte, iam destinar para a compra de vacina. Eu também critiquei. Porque aqui está faltando tudo. Tudo, seja R$1, seja 100 mil, seja 1 milhão, seja 10, as prioridades devem ser, na minha visão, aqui o Rio Grande do Norte. Se a atividade é afim, a senhora acha que vai justificar pegando esses 100 mil levando para outro estado, destinando para a instituição, que tem que ser através dela que se chegue à procura dos restos mortais, dos restos mortais, inclusive de um potiguar? Eu acho que a senhora, como deputado federal, e as bancadas têm como solucionar isso sem mandar emenda, que deveria vir para o Estado. Se não fosse no governo Bolsonaro, que faz apologia à tortura da ditadura, essa pauta não estaria desmontada, BG. A senhora tudo que vai responder fala Bolsonaro, está falando da emenda que a senhora chegou para São Paulo. Mas, BG, você não vê que está tudo relacionado? Eu estou falando de uma política que está sendo desmontada pelo governo federal e que a única forma de apoiar é essa, a não ser que discorde do mérito da emenda. Aí respeito quem discorda do mérito da emenda. Tem quem acha que não é assunto prioritário, tem quem acha que está no passado. Ninguém está dizendo que não é prioritário. Vai parecer estranho. Tem quem acha que está no passado, mas eu considero. Mas eu quero acompanhamos na imprensa e isso foi potencializado exatamente em função da passagem do ex-presidente Lula por Natal, a possibilidade
quase concreta, ou digamos, uma possibilidade de alta probabilidade, de uma associação política eleitoral entre PT e MDB. Inclusive, isso sendo possível, não foi dado nenhuma posição oficial, mas isso foi muito comentado, a senhora acompanhou, você acompanhou, desculpe, de que poderia acabar com a condição do atual deputado federal Walter Alves, Valtinho, ser o candidato a vice da governadora na tentativa de reeleição do próximo ano. A minha pergunta é, considerando que, digamos, desde 2010, que a família Alves está, digamos, fora do governo, participou de um ano, 2011, do governo de Rosalba, e depois ficou fora do governo, né? Como é que a senhora vê a possibilidade, sendo 2026, caso a governadora seja reeleita, 2026, um ano de sucessão, não só de Estado, mas presidencial também, certamente um momento de transição do PT, já em função da idade avançada do presidente Lula, de que essa possibilidade de o PT entregar ao MDB, ao Grupo Alves, o governo do Estado em 2026, caso haja reeleição em 2022. Como é que a senhora vê essa... Eu ia dizer que a eleição de 2022 ainda está longe, avalia de 2026. Mais pimenta aí. E aí eu vou trazer aqui, até como o BG colocou, Ciro falando essas questões do PT. Aqui a gente vê Carlos Eduardo também querendo fazer essa aproximação do PT com o PT, né? Como é que a deputada está vendo isso? E, por exemplo, aqui, no caso, o PT tem a cadeira de Jean, né? E eu vejo que ela tem uma boa relação com o Jean. Como é que ela está vendo todas essas questões aí se tratando, inclusive porque Carlos Eduardo apoiou o Bolsonaro, né? Em 2018. Então, já fazer a complementação, a deputada Walter falou da possibilidade de coligação do MDB com o PT, dando certo, isso que foi iniciado semana passada. Tiago perguntou da questão de Jean, candidato ao Senado, e Carlos Eduardo, e a senhora é candidata federal, ou existe qualquer possibilidade de a senhora ser candidata ao Senado? Não tem nem idade. E como Para 2020? Senado? Ela tem menos de 30, né? Eu sou 35, jovem né? mesmo, eu tenho 33 hoje. Eu tenho Pode ser candidato ao Senado na próxima. Não tenho nem idade. Eu sou... Então, Jean, Mais importante, 2026, o PT está no governo. Peraí, deixa eu aproveitar. Como ela disse que 2022 está longe ainda, apesar de que está muito perto, para mim, eu queria falar de 2018. Bolsonaro se elegeu com um discurso anticorrupção, anti-PT. Na minha opinião, ele nem sequer teve que se preocupar em mostrar o seu plano de governo, se é que existia um de fato. Você acha que o PT tem uma certa responsabilidade por o Bolsonaro ser o presidente hoje? Vamos lá. Primeiro, sobre a visita do presidente Lula, as conversas que ele estabeleceu aqui. Aliás, registrar, viu? Foi muito boa a visita, revigorante, a oportunidade que ele teve de conversar com representantes de vários movimentos sociais, movimentos populares, enfim, foi realmente muito significativa a presença dele aqui. E aí, muito saiu na mídia sobre as conversas que ele fez, né? E primeiro eu quero dizer que eu acho que Lula deve conversar com todo mundo, principalmente com quem entenda que o Brasil hoje está vivendo uma crise política grave e que não podem ficar as coisas como estão. Um outro assunto, diverso disso, é o tema de aliança eleitoral, né? E aqui eu já digo de pronto que de forma alguma eu acho não é para fazer aliança com quem é diferente. Não, muito pelo contrário, né? Isso já está explícito. É um pressuposto da palavra aliança, a gente conversar com diferentes, a gente... eu ia dizer, se não era o mesmo partido, mas nem isso, né? Todo mundo sabe, inclusive, como o PT é um partido diverso, com muitas diferenças. Mas vou dizer aqui, inclusive, uma opinião que já explicitei para o partido, né? Já explicitei, inclusive, para membros do Diretório Nacional do nosso partido. E, na minha opinião, eu não acredito, né? Eu acho que não seria acertado que o PT do Rio Grande do Norte se aliasse com as oligarquias que, no fim das contas, foram as que trouxeram o nosso estado do Rio Grande do Norte a situação em que a governadora Fátima pegou. Por quê? Porque eu acho que quando a gente está no âmbito eleitoral, a gente está ali apresentando para a sociedade um projeto, um programa. E eu acredito que hoje não existe essa afinidade de projeto. É só a gente ver, por exemplo, como é que se dão as votações lá no Congresso Nacional. De que forma representantes dessas oligarquias têm sim sustentado a política de Bolsonaro em vários temas, especialmente numa pauta neoliberal que tanto está piorando as condições de vida do povo. Eu acho que a gente tem que ter uma identidade mínima, sabe? A gente tem que ter ali uma concordância mínima de temas que sejam estruturantes e que sem eles a gente não acha que vai ser possível trazer o Brasil de volta aos trilhos. Por exemplo, quem é que topa estar junto de defender o fim do teto dos gastos? Que é essa medida absurda que
acaba fazendo com que não tenha mais investimento em educação, em saúde, em segurança pública. Como é que o presidente Lula vai fazer um governo melhor do que os anteriores com a vigência dessa política? Quem é que topa defender que o que está sendo feito hoje com a Petrobras, que já vão ter que mudar de nome, porque vai virar uma empresa só para o Sudeste. Estão tirando uma empresa que foi fundamental para o nosso estado, para a nossa região. Estão tirando daqui. Quem é que topa defender que desmontada como está? Não, né? Não, aí que está o ponto, VG. A senhora acompanhou a produtividade dos últimos anos, o que ela deixou de imposto, o que ela empregou, o que ela contratou e fez gerar dinheiro dentro Mas é exatamente esse o ponto, VG. É exatamente esse o ponto. A mudança da política que foi feita na Petrobras, de o petróleo acompanhar o preço do dólar, está sendo uma política que está fazendo com que a Petrobras só sirva. No mundo todo. Só sirva. Ó, vocês vão me dar tempo para responder a lista. VG, eu nem respondi essa pergunta ainda. Porque a deputada, ela joga algumas palavras, mas tudo bem. É feito no mundo todo onde? A dolarização do barril de petróleo? Não, no mundo todo, olha essa política de uma empresa como a Petrobras ser tratada como uma empresa privada. A Petrobras não pode servir só para dividir lucro para os acionistas. Ela tem uma função para reduzir a desigualdade regional, para reduzir a pobreza do Brasil. Não pode ser uma empresa que tem um lucro e divide. A senhora é contra... Ela tem uma função na redução da pobreza. A política que está sendo feita hoje faz... Deixa eu terminar. Faz com que a Petrobras só sirva para dividir lucro para acionista. É a desigualdade regional que a gente tem no país hoje, você pegar essa realidade e fazer com que a Petrobras só sirva para o Sudeste, isso é um absurdo. Mas eu acho que eu devia terminar aqui a linha. Tá bom. Essa política... Conversar sobre Petrobras era o programa todinho aqui. Não, porque a deputada tem... Responda, Walter. Os empregos estão indo embora. O que era a Petrobras na cadeia produtiva do Rio Grande do Norte? Está indo embora. Nós temos dois membros de olhos aqui, como você a Petrobras não é estatal, mas tudo bem. Digamos, a possibilidade do deputado Walter Alves como vice é uma possibilidade, ou do ex-prefeito Carlos Eduardo ser o candidato ao Senado. O nosso partido não debateu ainda nem aliança com outros partidos, avalie nomes, mas eu deixo aqui, a minha posição é que eu acho que é equivocado que o PT faça alianças eleitorais com as oligarquias do Estado. Eu acho que a gente tem que se aliar com quem tenha uma identidade mínima programática de projeto para o povo. Eu acho que é isso que a gente deve buscar, é isso que eu tenho defendido dentro do meu partido e é isso que seguirei defendendo. Me perguntaram aqui também se eu ia ser candidata a quê? A deputada ao Senado. Não, a senhora lembrou que só tem 33 anos. Sou candidata à reeleição, inclusive isso da minha idade, né? É uma coisa engraçada, porque eu fui a primeira política a ser eleita aqui no Rio Grande do Norte para a Câmara, que era jovem, mas não era filha de um político conhecido. A tal ponto que depois da minha eleição, sabe quando o Google, você tem muita busca em comum e ele passa a sugerir, começaram a botar assim, Natália Bonavides, filha de, para saber de quem era filha, porque eu era jovem, não era filho de nenhum político famoso, como é que estava ali. Né? Mas sou candidata à reeleição, acredito que o partido, como estava falando agora, deve buscar outros partidos que tenham uma identidade programática mínima, né, que pensem diferente em outros pontos, mas que tenham um acordo em que a gente precisa hoje de um projeto popular, um projeto que coloque os pobres no orçamento, um projeto que não faça o que está sendo feito hoje, que traz uma política econômica neoliberal que está fazendo com que, enquanto no mundo inteiro os PIBs estão se recuperando com o arrefecimento da pandemia, aqui não. Aqui o que a gente está vendo é o que, inclusive, o VG estava falando no começo do programa, o preço da gasolina, o preço da conta de energia, o preço do feijão. Aí a gente ouviu um presidente que, não, quem quer comprar fuzil, 10 mil reais. O povo não tem 100 reais para comprar um botijão de gás. Eu tenho viajado muito no interior e eu estou ouvindo de algumas enfermeiras o relato trágico de que tem unidade de saúde recebendo mais gente queimada. Porque o povo está tentando cozinhar com álcool, porque não está tendo 100 reais para comprar um botijão de gás. É isso que a gente tem que combater. Essa piora nas condições de vida concretas. Eu vou ter que encerrar o programa? Não, classe trabalhadora. Velho. Tinha mais... A deputada, vamos marcar brevemente a senhora voltar. Vamos, me chame. Você porque sabe tem que eu Petrobras, gosto de